Eles vendiam a ideia que eles eram nossos amigos, né? Assim, próximo a São Paulo. Né? Castelo. Não. Então outra pessoa fazia trabalho para mim, eu só assinava e ganhava o salário e os benefícios. O que é isso? O que é essa corrente? É uma linha de pensamento, né? Quando eu entrei, eu era muito jovem, né? Tinha 17 anos de idade, então eu estava em busca de, para mim, o oculto, né? Eu gostava muito de ler. O oculto era simplesmente algo que eu desconhecia, né? Então, estava oculto, então Sim. eu queria entender. Então eu ia muito à biblioteca para ler e tal. E aí mandei uma carta lá para a tal da Church Satan, né? Em São Francisco, Califórnia, que fez uma pergunta para mim que eu fiquei meio receoso. Falei, olha, não é para todo mundo isso aqui não, mas se você quiser, né, você vai ser bem-vindo, contudo, não tem volta, né? Você não pode sair. E aí, sei lá, eu tinha 17 anos, sabe? Eu não estava nem aí com nada, né? Na minha cabeça eu achava, sabe, coisa de moleque, eu achava que eu ia morrer logo, que eu não ia viver muito, né? Brigava muito na rua, né? A arte marcial, queria ver se funcionava, né? Então, ele queria pesquisar eu tudo. falei, mais de menos dia eu vou acabar, alguém me apaga aí, né? Então eu vou topar, né? Falei, vou topar, não tem nada a perder, né? Vou conhecer. Aí marcaram um ponto de encontro perto da minha casa, né? Se você conhece a São Paulo, morava na Pompeia, aí tem o Hospital São Camilo, na Avenida Pompeia, sim. E tem uma igreja católica lá, e tem um ponto de ônibus. Então passava um carro lá, na época o top era o Opala. O Opala preto, né? Parava lá e me buscava. Me senti, Peraí, pelo amor de Deus. Aí me senti. Não, vamos com calma. O cara tá falando como se fosse assim, não, foi no show da Ivete. Eu tô tentando simplificar. E no bingo da igreja. Eu já contei isso aí tantas vezes que assim virou normal. Sim. Mas quando eu fui transportar isso pro papel, escrever o livro Filho do Fogo vem e tal. Um Opala. Pra mim já é o... Não, já eu só andava de busão e às vezes não tinha nem grana pra passe, descia pela porta de trás, picava a mula. Não, descobri que o carro do demônio é o Opala. Isso não vamos se perder, Marco, que a gente tem TDAH. Aí o Opala parou, me levou, né? A pessoa que me abordou estava lá, foi uma espécie de mentor meu. E essa pessoa é como? É um cara? É uma mulher? Não, tá com uma roupa, um boné? Como é que era? Não, é bem terno, gravata, vestido como se fosse um executivo, um empresário, né? Na época ele até ocupava um cargo público, tá? Bom. Né? E essa pessoa existe até hoje e está ligada à seita ainda. E aí, quando ele foi indo pelo carro, né? De repente eu vejo que eu estou entrando num lugar assim, mais luxuoso, né? Uma área que eu conhecia pouco de São Paulo, começou a embrenhar lá pelo Morumbi, e de repente chegou numa casa enorme, uma mansão, aí é mansão de verdade. Eu nunca tinha entrado numa casa daquela, sabe, luz de cristal, tapete grosso, né? E todo mundo me tratou bem, sabe? Então, assim, ninguém olhou para mim com preconceito, né? Eu já tinha entrado em igrejas antes e me olhavam com preconceito. Então, eu tinha um preconceito contra a igreja, né? Porque a igreja, que devia ser um celeiro de amor, uma vez eu entrei, né, curioso para ver como é que era. As pessoas se afastaram de mim, achavam que ia ser assaltado, sei lá, o que era, né? E aí comecei a frequentar esses grupos de estudo, né? E eram aulas, na época era retroprojetor, né? Não tinha tecnologia, né, que tem hoje, né? E passava imagens. O que era isso que passava? O que era essa aula? Eles tentavam fazer alguma coisa, fazer com que você entendesse, te convencer, melhor dizendo, de que Deus, a figura de Deus, ela é simplesmente algo oposto. Ele não o diabo não é mau, ele simplesmente complementa a Deus. Então você precisa conhecer as trevas para você compreender a luz. Você tem que... a noite não é ruim e o dia não é bom. Tipo, né? A felicidade existe porque a tristeza existe. É isso. Então, você precisa provar do amargo para dar valor ao doce. Então, assim, é só o oposto. Né? Um fio positivo e negativo acende uma lâmpada. Então, a ideia inicial era isso, né? Que Deus... Até a Bíblia fala isso. Na época eu não sabia nada, né? Mas fala que Deus, ele fez o bem e o mal, né? Ele faz a luz, fez as trevas. Então, eles conheciam muito também a parte teológica da coisa, que mais tarde eu fui entender, mas só quando eu saí da seita, né? E aí a ideia me pareceu interessante, falei, equilibrado a coisa, ok, precisa mesmo, né, desse equilíbrio, e era essa pegada, mas mostrava, às vezes dava uma pincelada ou outra, assim, sutilmente, né, começa devagar.
mas simplesmente uma imagem assim de uma tragédia, uma desgraça, criança passando fome na África, sabe, magra, né? Você acha que Deus é bom, né? Se Deus fosse bom, por que permite que as crianças inocentes passem por isso, né? Tanta tragédia, outra gente inocente morrendo, esse bandido aí, né, de boa, máfia, né, do colarinho branco aí tá de boa, né? Então, será que Deus é bom mesmo, né? Deus, ele coloca um monte de leis, você não pode fazer nada, tudo é pecado, você vai pro inferno, né? Qualquer coisa inferno. E o diabo não, o diabo assim, ele apresenta para você uma possibilidade de você experienciar a liberdade, né? A liberdade, porque foi por isso que ele se afastou de Deus. Ele queria ter essa liberdade, né? Ele não queria estar engessado. E ele acabou convencendo, né? Aí entra na teologia, eles conhecem bem a Bíblia, né? Que convencer a terça parte de anjos, né, no céu, né? E quando a gente pensa nisso, não é a população da Terra, né? São trilhões e trilhões e trilhões, terça parte. Então ele conseguiu, né, persuadir. Quer dizer, eles não conheciam a mentira. Então quando ele fala uma mentira, nessa esfera, a dimensão celestial, como esses anjos desconheciam, foram facilmente enganados, aceitaram como verdade, por isso que ele é chamado na Bíblia o pai da mentira. E aí ele arrasta, segundo a Bíblia, né, a terça parte é expulsa, né, tem uma guerra nos céus. Tudo começou por causa de uma mentira? Uma mentira. Qual foi essa mentira? Ele começou a alegar que Deus era muito... eles colocaram... Isso é doutrina satânica, tá? Sim. Então não tem nada a ver com Bíblia, hein? Tá. Eles começaram a colocar que Deus era muito autoritário, né? Que Deus, só ele podia criar, só ele podia fazer. Então, assim, por que ele não permitia que outros anjos que ele criou tivesse esse poder também? Né? De criar alguma coisa, de comandar alguma coisa. Tipo, então, Deus era CEO, o demônio ele era o estagiário que estava falando, por que eu não ganho igual? Mais ou menos isso, tá? Ele queria um aumento de salário e tal, mas ele estava próximo a Deus, né? Então o nome dele, segundo o judaísmo, né, seria Samael, né? E o termo que a gente usa é Lúcifer, né? É portador de luz, né? Então não é o nome, né? É um título. Satanás vem do hebraico, né? Opositor, adversário, e diabo do grego, diabolos, aquele que traz divisão. Né, são terminologias, mas a pessoa que conhece diabo, vou usar o termo diabo que é mais fácil. E aí ele pega, e claro, bem mais robusto que isso, eu estou simplificando o máximo possível. Tá? Então, eu fui convencido, né, gradualmente, que realmente Deus era injusto, né? E eu via isso nas igrejas, né? Qualquer um acusando o outro, um falando mal do outro, inveja, orgulho, soberba, muito eu. Né? Quando eu faço, títulos e cargos, eu sou isso, eu sou aquilo. E o demônio, na sua visão, era mais de boa? Isso, era mais de boa, assim, me parecia até mais simples, né? Ele não ostentava, né? Não cobrava ninguém, não enchia o saco? Não tinha regra? Não tinha. Não tem 10 mandamentos? Aquela coisa lá, tipo do Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, é tudo da lei. Isso veio lá de Crowley, né? Então... Mas desculpa te interromper, o Crowley, né? Exatamente. É o Mr. Crowley que o Ozzy até fez uma música para ele, exato. Eu quero chegar nisso. Tem mandamentos, assim? A igreja satânica, a igreja, né, católica tem os 10 mandamentos, aquela coisa toda. A igreja cristã. Já pensou se fosse todos ao contrário? Ao contrário, né? Mate. Cobiçarás a mulher do próximo. Não é assim. Existem regras, mas a principal regra é você manter o sigilo. Aí chegou um momento que me julgaram que eu estava pronto para ser iniciado. Aí me levaram num outro local, né? Eu não posso dar muita pista, mas foi um castelo, né? Que fica também próximo a São Paulo. Sim, próximo a São Paulo. Até. Castelo. Castelo. Não um castelo, tipo... Tem 3 chances para acertar o castelo no Brasil. Não é castelo, tipo assim, que você vê em Portugal, Espanha, castelo enorme. Não, eu digo, mas a arquitetura de um castelo. Sim, a arquitetura de um castelo, mas grande, né? Então... E não fica distante de São Paulo. E aí lá foi feito o ritual de iniciação, né? Ritual de iniciação, tem toda uma cerimônia ritualística tal, para você ingressar, né? A ser aceito de verdade. Você faz o juramento tal. E aí uma parte que mexeu muito com, assim, trabalha muito com a vaidade, né? O ser humano é vaidoso, né? Ninguém dava muita atenção para mim. Meu lar era meio destruído, né? As pessoas na rua, né me olhavam meu corpo, pela minha aparência e tal, né? Então, assim, eu tinha meu nicho só, que era arte marcial, na academia, que eu dava melhor com o grupo ali. Mas fora isso, não tinha muitos amigos, né?
E então eles me trataram bem, e eram pessoas ricas, empresários, sabe, políticos. Brilhou teu olho. Gente assim, de alto escalão, sabe, Gente de forças ambiciosa. militares. Então assim, eu vi, puxa vida, tem gente, estão me tratando bem, esses caras assim, têm um poder incrível, né? Eles têm muito dinheiro, são empresários famosos, conhecidos, alguns eu sabia quem era, né? Eu já tinha visto pela mídia, né? Então, na época era jornal, né? Eu via pelo jornal. Então, eu sou da época que teve branco e preto, né? Depois foi colorido. Tá todo mundo encapuzado, né? Aí Meio do filme mesmo, igual filme. Tipo filme, tipo aquele de olhos bem fechados. Isso, mais ou menos, tá? Cruise, O que se aproxima mais ou menos. Tá encapuzado, só que aí você tá de costas para uma plateia, né? Um grupo de pessoas, e tem os sumos sacerdotes à frente que dirigem a cerimônia ritual. E você tá faz. na plateia nesse momento. Eu tô de costas para a plateia, de frente para uma espécie de altar, assim, e tem os sumos sacerdotes que estão fazendo a minha iniciação, né? Então tem todo um procedimento ritualístico para isso. Quando termina, né, pede para eu virar para a plateia, eu tiro o capuz e todo mundo também tira, e eu sou aplaudido. Me senti, né? Puxa, sou aplaudido por esses caras, né? Tipo, tirou o capuz, estou mostrando minha cara, agora você pode me conhecer. E rapidamente tive uma ascensão, né? Então, assim, tinham pessoas que eram empresários, me colocaram logo numa empresa, onde o dono da empresa me colocou num cargo elevado de Olha o LinkedIn, gerente. mano. A galera do LinkedIn vai pro igreja lá. Gerente financeiro, eu não entendia nada. Então outra pessoa fazia trabalho para mim, eu só assinava e ganhava o salário e os benefícios. Então não é que o dinheiro cai do céu, né? Eles te ajudam nessa alavancada aí. E de repente você começa a ter status social, prestígio, dinheiro, começa o cara a te fascinar. arranjou um emprego de alto padrão, botou uma pessoa pra trabalhar pra você e te pagou um salário? Sim, um salário bom e mais benefícios. Né? Maurício, olha esta merda que tu tá fazendo comigo aqui, Vai cara. lá pra igreja, mano. Mas ele saiu. Mas tem um preço, tem um preço. Tem um preço, meu irmão. Tem que ver isso aí depois. Chega, a Ele fatura não tá chega, entendendo. né? Ele só quer a parte boa. Então, no começo, claro, mostra flores, né? Você acha que, poxa, tô num lugar legal, todo mundo trata bem, todo mundo educado, tem um emprego, culto, tem um salário. me deram uma oportunidade, né? Eu não tendo nada, me colocaram um cargo alto, depois você vai aprendendo mesmo, né? Eu me interessava, aprendi a lidar com a área financeira ali da empresa. Mas, claro, inicialmente outra pessoa fazia. Eu não sabia nem mexer naquela calculadora HP12C, né, que era a mais usada, né? Na época era isso. E, enfim, aí estava me sentindo muito bem com aquilo e você vai galgando lá dentro, né? Aí você começa a aprender os rituais, né? As cerimônias de invocação, né? Os círculos mágicos de proteção, invocar entidades, né? Que seriam os anjos caídos ou demônios que a gente interpreta hoje, tá? Mas assim, nunca tive medo, porque eles vendiam a ideia que eles eram nossos amigos, né? Eles estão ali do nosso lado. Então eles diziam muito, filho do fogo, fogo não queima, né? Então é bom você estar na escuridão, porque o mundo não te vê. Você vê quem está na claridade, mas quem está no escuro, né, ninguém está vendo. Então, por isso é seita secreta, né?